camisa pesa ainda no futebol atual? Porque quem acompanhou a campanha do Botafogo da Libertadores e viu a confirmação dele para a final, fica se perguntando, será que de fato pesa? Nada contra a grandeza do Botafogo, porque o Botafogo é muito grande do ponto de vista nacional. Mas não podemos esquecer que o Botafogo estava disputando a Libertadores. Está disputando a Libertadores, está na final contra o Atlético Mineiro. E em questão de peso internacional, o Botafogo, podemos dizer com certeza que não tem uma história internacional no Brasil. E aí quem utiliza muito essa frase, quando se pega nessas situações, costuma não ter muitos argumentos para defendê-la. Aliás, a maioria das pessoas não consegue entender que essa frase cai cada vez mais por terra. Porque quando você analisa a trajetória do Botafogo, os adversários com quem ele enfrentou, dá um bom ponto para mostrar para onde que o futebol está indo. E o futebol está indo para um caminho onde é inegável que o modelo de organização e gestão passam a se sobressair à mística da camisa do clube. A gente pode valer e pegar o exemplo do Botafogo contra o Peñarol, tá? O Botafogo, em questão de valor de mercado de time, o Botafogo tem um time que vale atualmente 1,2 bilhões de reais. O Botafogo foi um dos times que mais gastou nas janelas de transferências nos últimos anos. Trouxe Thiago Almada, um jogador jovem cogitado na Europa, Luiz Henrique estava jogando no Betis, Igor Jesus, Júnior Santos, reforçou o time, tirou o contrato de jogadores da temporada passada que ficaram marcados por conta dos resultados negativos, mas trouxe jogadores que têm capacidade de resolver partidas e jogadores novos, jogadores com intensidade, acostumados principalmente com o futebol europeu, e traz para poder reforçar o time. O Botafogo tem atualmente o terceiro elenco mais caro do país. E o Peñarol, que foi o adversário do Botafogo na semifinal, ele tem um time que vale equivalente a 202 milhões de reais. O Botafogo simplesmente tem um time que vale praticamente 6 vezes mais do que o do Peñarol. E onde é que eu quero chegar? O Botafogo ele tem 0 Libertadores, o Peñarol tem 5. Sim, o Peñarol, que já postou foto provocando o Flamengo, provocando o próprio Botafogo, das 5 Libertadores. O Peñarol não chegava em uma semifinal de Libertadores desde 2011, quando ele passou do Vélez Sarsfield na semifinal e foi jogar contra o Santos do Neymar. E perdeu a final. Então quando você pega a trajetória com que o Botafogo enfrentou esses times, Palmeiras, São Paulo, Peñarol, você está falando de um Palmeiras tricampeão da América, o São Paulo tricampeão da América e o clube internacional dentro do Brasil mais respeitado, porque nenhum time ganhou tantos títulos internacionais quanto o São Paulo ganhou no Brasil. Palmeiras que vem ganhando nos últimos anos muito. E o Peñarol pentacampeão da Libertadores. E o Botafogo que não tem nada. Em questão de títulos de Libertadores. E aí, a história do A Camisa Pesa, ela morre e ela mostra para onde que o futebol vai. O futebol, ele já mostrou nos últimos anos que ele precisa necessariamente e fundamentalmente de uma organização de gestão de clube, gestão de marketing e principalmente gestão financeira. Tá? E isso faz com que um clube no longo prazo, por mais que não tenha tanta tradição em determinadas situações, porque, repito, o Botafogo é muito grande dentro do Brasil, mas fora do Brasil ele não é, então faz com que ele consiga se sobressair com quem tenha condições melhores que ele em questão de títulos, em questão de relevância. Por quê? Porque se você faz uma gerência de clube onde o financeiro caminha muito bem com a comissão técnica, você tem a receita do sucesso. Porque tem muita gente que acaba resumindo a história apenas no financeiro. Só que não é só dinheiro. Porque se for dinheiro pelo dinheiro, você acaba como um Paris Saint-Germain da vida, que contrata diversos jogadores, que contrata diversos craques e diversas estrelas para conseguirem trazer títulos e trazer relevância, mas não se sustenta do ponto de vista futebolístico porque se tornou um fracasso, dado a qual o próprio PSG se colocou numa situação que o único fator de sucesso era ganhar a Liga dos Campeões, e não conseguiu.
O PSG ele ganhou mídia, ele ganhou projeção em questão de faturamento, por exemplo, mas ele não conseguiu seu principal objetivo. É diferente do Botafogo, porque o Botafogo era uma sociedade anônima do futebol. Sociedade anônima do futebol, para quem não sabe, é quando o clube ele resolve abrir o seu capital, ele vira uma empresa onde você tem diversos sócios e você tem um sócio majoritário, que é o dono do clube, tá? Que tem a maioria das ações. No caso do Botafogo é o John Textor. E o John Textor, cara, ele começou a mostrar nos últimos anos que ele tem uma vantagem, por exemplo, aqui no Brasil, que ninguém tem. Ele tem diversos clubes, ele é dono do Lyon, dono do Crystal Palace, e ele consegue trazer jogadores de uma forma como os outros clubes têm um pouco mais de dificuldade, tá? Mas a sociedade anônima do futebol é algo inevitável para todos os clubes brasileiros. Por quê? Porque se manter num sistema de presidencialismo dentro dos clubes, você dá margem para a corrupção. E foi isso que quase destruiu o próprio Botafogo. Botafogo, para quem não se lembra, em 2021 quase decretou falência, tá? E outros clubes já passaram por essa situação, como por exemplo o Cruzeiro. O Santos está precisando virar SAF. E aí você vê que muitas pessoas, elas sempre utilizam o exemplo, por exemplo, do Flamengo como um sucesso total. Só que elas se esquecem que um clube ele pode respirar no longo prazo aos seus próprios recursos, como é o Flamengo, quando você tem capacidade de captação financeira. Capacidade de captação financeira é o tanto de mídia que aquele clube consegue gerar. Ou seja, o quanto de audiência que ele dá. Se ele dá muita audiência, ele tem muita margem para isso, podem vir empresas e investir nesse clube. Você consegue atrair mais patrocínio, cotas de TV são melhores negociadas. E o Flamengo, por ter a maior torcida do país, você viu que o Eduardo Bandeira de Mello ele conseguiu fazer um esquema de austeridade financeira. Só que se você replicar esse mesmo modelo, os clubes vão à falência. Por quê? Porque o Flamengo é quem negocia as maiores cotas, não é todo mundo que dá audiência, não é. Apesar de nós termos considerado 12 times grandes no Brasil, o Flamengo é o que mais dá audiência. E se você for pegar a média / projeção, só o Corinthians consegue se aproximar do Flamengo. E aí você vê que, por exemplo, o Corinthians, por mais que ele esteja endividado bilionariamente, tá? Ele é o clube que ficou em segundo lugar em questão de faturamento no ano passado. Então é um clube que consegue dever bilhão, mas ele fatura bilhão. Ou seja, as contas batem. O Botafogo não. Por quê? Porque o Botafogo ele tem uma torcida infinitamente menor que Flamengo e Corinthians. Então ele precisa de um modelo de gestão. Então, tirando, por exemplo, as 4 maiores torcidas do Brasil, ou a quinta, que é até o Vasco, por exemplo, você precisa de um modelo de SAF, apesar do Vasco ser uma SAF. E o Botafogo ele mostra que a sua SAF é altamente visionária e é altamente perigosa para os outros clubes. Perigoso no sentido de que o Botafogo se reestruturou, ele ainda tem a sua dívida, sim, mas ele consegue mostrar que, cara, eu tenho um time para bater de frente com vocês. E é isso que ele mostrou, tanto na Libertadores quanto ele mostra no Campeonato Brasileiro. Ele tem time regular. Ele tem time altamente concentrado e ele mostra que ele consegue bater de frente com o Palmeiras, com o Flamengo, com o São Paulo, com o Corinthians, com todo mundo. Porque se fosse realmente, por exemplo, um fogo de palha, né, um elefante na árvore, como as pessoas dizem, o Botafogo não teria se sustentado com o que aconteceu no ano passado. E pelo contrário, a equipe de inteligência do John Textor identifica os jogadores que não conseguiram desempenhar bem a sua função e fizeram parte da derrocada técnica do time, perdendo um campeonato brasileiro praticamente ganho, retira, traz jogadores com mentalidade vencedora, traz jogadores com a técnica suficiente para conseguir fazer aquilo girar e acontecer, e o Botafogo tem esse resultado. A primeira final de Libertadores da história, líder do Campeonato Brasileiro, podendo abrir 5 pontos na próxima rodada, para o Palmeiras, que é atual bicampeão. E você vê que na bola,
Até a chegada, por exemplo, do Felipe Luiz do Flamengo, o Flamengo tinha tomado 4-1 do Botafogo. O Palmeiras não conseguiu vencer o Botafogo esse ano. E o Botafogo ele se sobressai sobre seus adversários, tanto dentro quanto fora de casa. Então, meus amigos, é um modelo que está se avançando cada vez mais. E aí muita gente fica falando, mas e no nível Europa, como é que tá? É a mesma coisa. Apesar de você ter o Real Madrid como um time, o maior time do mundo, né? E que realmente mostra que tem um espírito, por exemplo, de Liga dos Campeões, que tem um espírito que, cara, você olha para o meu escudo, você vai tremer. O Real Madrid, financeiramente, ele sempre sustentou. Ele é um dos times que mais faturou no mundo e ele é um dos times que mais possui um elenco caro do mundo, tá? Se ele não tem um nível Galácticos como tinha nos anos 2000, você sempre vê que o Real Madrid ele tá com um time forte. Ele tá com ótimos jogadores. Ele tem a maior projeção de faturamento. Ao contrário do Barcelona. O Barcelona ele foi tão mal gerido que, apesar dele ser um time grande, ele estava passando por extremas dificuldades financeiras ao ponto de quase não ir para a Liga dos Campeões. Então, meus amigos, é claro que você ter um escudo, você ter uma camisa com histórias e história futebolística, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, é muito bom. Mas hoje em dia, você consegue ter um modelo de futebol, um modelo de gestão, que se tiver muito bem alinhado entre comissão técnica e gestão financeira, você bate de frente com os grandes da história. Um outro exemplo disso é o Manchester City. O Manchester City, apesar de você questionar de onde que vem esse dinheiro, a gente sabe que vem do Oriente Médio, ele bate de frente com todo mundo. Hoje, sem dúvida nenhuma, o Manchester City bota muito mais medo que o Manchester United. E olha que o Manchester United é o maior time da Inglaterra. Mas hoje em dia, o Manchester City, as pessoas batem continência para ele. Por quê? Porque ele é melhor, que ele está estruturado. Tá? Então, o futebol de hoje migrou para o caminho da estruturação. Se você não estiver minimamente condicionado, você vai sucumbir. E não interessa o peso da sua camisa. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Tamo junto, até a próxima.